Se você trabalha com materiais inflamáveis e combustíveis, você já deve ter uma noção dos riscos que envolvem esse tipo de tarefa. Existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, a NR20, que estabelece os requisitos mínimos para a gestão de saúde e segurança do trabalho com materiais inflamáveis e combustíveis. E um desses requisitos é a capacitação de todo o pessoal envolvido no trabalho com inflamáveis e combustíveis, envolvidos direta ou indiretamente com esse tipo de material. O treinamento pode ser desde uma iniciação com inflamáveis e combustíveis de 3 horas de duração até um treinamento avançado que pode durar ali mais de 30 horas, dependendo do tipo de atividade que você desempenha. Nesse vídeo eu vou apresentar um resumo de um treinamento de NR20 que eu tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento para você que trabalha nessa área ou vai começar a trabalhar na área de inflamáveis e combustíveis. Seja muito bem-vindo ao Pense Prevenção. Estou fazendo esse resumo da NR20 que eu tenho certeza que vai agregar bastante para você. Como esse vídeo provavelmente vai ficar com um tempo de duração um pouquinho maior do que os vídeos que eu costumo postar por aqui, eu estou separando esse vídeo por tópicos. Então, se você quiser partir para uma parte específica do conteúdo, você pode ir na barra de rodagem aí do vídeo no YouTube ou direto na descrição do vídeo clicando no link do tema que você quer saber mais. Mas se você precisa ali saber mais sobre inflamáveis e combustíveis, eu te oriento a assistir esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que ele vai agregar muito aí para você. Então, começando o treinamento aqui, o resumo do treinamento da NR20, todo o treinamento começa pelo seu objetivo. Então, o objetivo desse resumo de treinamento de NR20, só para contextualizar aqui, a gente está fazendo um resumo do treinamento de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis. Ao final desse treinamento, você será capaz de identificar os fatores de risco de acidentes provenientes de materiais inflamáveis e combustíveis e aplicar práticas seguras de trabalho com os mesmos. Então, como a gente está falando aqui de um treinamento voltado à saúde e segurança do trabalho, a ideia é que a pessoa saiba reconhecer os riscos dessa determinada atividade, que aqui a gente está falando com inflamáveis e combustíveis, e saiba aplicar práticas seguras. O roteiro do treinamento está dividido em 4 tópicos, e esse roteiro que eu estou passando aqui para você, eu não tirei da minha cabeça, isso está conforme o anexo 1 da NR20, tá? Então esses 4 tópicos estão no anexo 1 da NR20, quando a gente fala de treinamento de iniciação sobre inflamáveis e combustíveis. O primeiro ponto importante aqui que a gente tem que definir, falando em características e propriedades, são as definições dos inflamáveis e combustíveis, né? Eu trouxe aqui nessa tela a definição de líquidos inflamáveis, que são líquidos que possuem um ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius, e aqui falando bem resumidamente o que é um ponto de fulgor, o ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um material desprende gases inflamáveis. Como exemplos de líquidos inflamáveis, a gente poderia citar dezenas aqui, né? Mas eu coloquei aqui 3 que eu acredito que são bem conhecidos, né? A gente tem a gasolina, que tem como ponto de fulgor a temperatura negativa de 17,8 graus Celsius. A gente tem um ponto de fulgor do etanol, que está ali em 15 graus Celsius, e temos também ali como exemplo a acetona, que tem o seu ponto de fulgor em 18 graus negativos. A gente tem ali também a diferenciação de líquidos combustíveis. O que seria um líquido combustível segundo a NR20? Está no item 20.3.3, são líquidos com ponto de fulgor maior do que 60 graus Celsius e menor ou igual a 93 graus Celsius. E aí, estando dentro desse limiar ali, a gente tem a definição de líquido combustível. Como exemplo, sendo bem sincero com vocês, eu tenho sempre uma certa dificuldade para encontrar líquidos combustíveis dentro desse limiar de ponto de fulgor. O que eu tenho aqui como exemplo é um líquido chamado naftaleno, que tem o seu ponto de fulgor em 83 graus Celsius. E para contextualizar também, eu botei o pictograma de perigo aqui nessa tela da classe 3, né? Porque é importante que você saiba que tanto líquidos inflamáveis quanto líquidos combustíveis, quando são
quando estão sendo transportados como produtos perigosos, eles são enquadrados ali na classe 3 de produtos perigosos, né? de artigos perigosos pela definição da ONU, da Organização das Nações Unidas. Tá? Então aqui a gente tem a definição de líquidos inflamáveis e líquidos combustíveis. Um outro ponto que a norma NR20 traz também é a definição de gases inflamáveis. Gases inflamáveis são gases que inflamam com o ar a 20 graus Celsius e uma pressão padrão de 101,3 kPa. E só uma curiosidade aqui, muita gente não fala sobre isso, essa pressão padrão que é falada na norma de 101,3 kPa é a pressão atmosférica padrão ao nível do mar. E temos como exemplos ali também de gases inflamáveis o GLP, que é um composto, é uma mistura entre propano e butano. Temos ali também o metano e o acetileno. Tá? A classe dos gases inflamáveis, né, quando a gente pensa ali em transporte de produto perigoso e aí por diante, na verdade é uma subdivisão da classe 2, é a classe 2.1, a classe dos gases inflamáveis, né, a subdivisão 2.1. Quando a gente fala em perigos e riscos com inflamáveis, é importante a gente entender que perigo é a fonte, né? Que tem um potencial para causar um dano, é a fonte, é a situação, é a atividade que tem um potencial para causar um dano, e o risco é a consequência da exposição a esse perigo. Né? Então o risco é o que pode acontecer quando o perigo não está controlado. Tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos de perigos e riscos com inflamáveis e combustíveis. Então, pensando em líquidos e vapores inflamáveis ali, é um perigo quando não está controlado, quando você tem líquidos e vapores inflamáveis sem nenhum tipo de controle no ambiente de trabalho. Não está armazenado num local apropriado, não está segregado de outros materiais, não está protegido de fontes de calor e aí por diante. Qual que é o risco que esse perigo traz? A gente está exposto ali a um risco de explosão e risco de incêndio. Tá? E aí um outro tipo de perigo que é importante, né, que a gente tem que levantar aqui quando a gente fala de inflamáveis, é a questão da incompatibilidade química desses materiais. Eu tenho que ter consciência de que quando eu tenho ali um número X, um número razoável de materiais inflamáveis e combustíveis, eu tenho que manter esses materiais segregados de determinados produtos, né, como peróxidos orgânicos e oxidantes ali, tá? Eu não posso ter, e como exemplos de peróxidos orgânicos e oxidantes, tá? A gente pode citar nitrato de amônia, peróxido de hidrogênio, halogênios, peróxido de sódio, tá? Então tudo que for considerado substâncias, né, perigosas da classe 5, eu tenho que manter segregado de materiais inflamáveis, porque se eu misturo um oxidante com um líquido inflamável, líquido combustível, eu estou aumentando a propagação de gases ali, o risco de explosão vai ser enorme. A gente continua falando sobre perigos e riscos e agora falando um pouquinho sobre os riscos à saúde. Então o perigo é a gente manusear um inflamável, um produto químico sem o devido equipamento de proteção individual, sem um respirador, sem estar com uma luva, né? É perigoso, eu tenho que ter os equipamentos de proteção individual adequados para trabalhar com esse material. Se eu não utilizo e de repente eu estou fazendo uma inalação acidental desse material, eu corro o risco de irritação respiratória ou até de queimação das vias respiratórias, né? Quando a pessoa inala muito os vapores, os gases inflamáveis, ela pode começar a sentir vertigem, pode até ser considerado efeitos narcóticos, né? E sonolência também. Por inalação, esses são alguns riscos à nossa saúde. Quando a gente fala do contato com a pele, do contato dermal, o contato é direto com materiais inflamáveis e combustíveis, pode causar irritação à pele e queimaduras, né? Tanto queimaduras de primeiro quanto segundo e terceiro grau também podem ser ocasionadas ali pelo contato direto com esses produtos químicos, né? Se eu não me protejo, se eu não uso um equipamento de proteção individual adequado. Quando a gente fala de ingestão, pode parecer absurdo, né? A gente falar, poxa, mas ingestão só se a pessoa estiver fazendo isso de propósito, né? Mas não é tão absurdo assim,
né? Em grandes empresas isso pode ser algo bem longe de acontecer e tudo mais, mas em pequenas empresas, ou às vezes até mesmo no nosso ambiente familiar, acontece muitas vezes da gente acabar colocando inflamáveis e combustíveis, o combustível mesmo do carro, né, gasolina, álcool e aí por diante, em garrafa PET, em um recipiente, né, que não é apropriado para armazenar. E aí, de repente, uma pessoa pode acabar visualizando essa garrafa PET com o líquido lá dentro, achar que é algo que é potável e pode ser ingerido e não pode, né? E a ingestão de produtos químicos, né, de inflamáveis e combustíveis ali, pode ser mortal. E terminando esse primeiro tópico aqui do treinamento de iniciação, uma informação, um documento importantíssimo que vai trazer mais informações sobre características, propriedades, perigos e riscos, é um documento chamado FDS, que é a Ficha com Dados de Segurança. Eu tenho um vídeo no canal aqui falando sobre FDS, vou deixar também o link na descrição. Essa FDS antigamente era chamada FISPIC, Ficha de Informação de Segurança dos Produtos Químicos, e é um documento que todo produto químico deve ter, e você consegue visualizá-lo ali facilmente na internet, né? Se você tiver uma dúvida sobre determinado produto, se é ou não é inflamável e aí por diante, você pode fazer uma busca na barra de buscas do Google mesmo, colocar o nome do produto, FDS, todo fabricante, né, todo produtor de produto inflamável combustível deve fornecer gratuitamente esse material e você encontra fácil ali na internet um PDF do produto que você tem ali por perto no seu trabalho ou até mesmo na sua casa. Tá? Todo produto tem a FDS e a FDS traz informações extremamente úteis, né? Sobre prevenção de acidentes, sobre EPIs necessários que você deve utilizar para trabalhar com esse tipo de produto, né? Para utilizar esse tipo de material, medidas de primeiros socorros, medidas de combate ao fogo e aí por diante. E é um documento no Brasil normalizado pela ABNT, que segue os padrões que a ONU tem pedido, a Organização das Nações Unidas. Então assim a gente termina o nosso primeiro bloco desse treinamento de iniciação. Partimos para o segundo bloco, que fala sobre controles coletivos e individuais para trabalhos com inflamáveis, começando pelos controles coletivos. Tá? Quando a gente fala em controle coletivo, esse controle coletivo para os inflamáveis ele se dá principalmente através dos EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Um EPC é um equipamento que protege, diferente do EPI, que eu já vou abordar aqui, é um equipamento que ele vai preservar, ele vai proteger a saúde e a segurança não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que estão circulando ali naquele ambiente de trabalho. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de proteção coletiva, né, de controle coletivo, de EPCs para trabalho com inflamáveis e combustíveis. Então a ventilação adequada, existem insufladores que quando a gente não tem uma ventilação adequada natural, esses insufladores acabam cumprindo com esse papel. Pensando já um pouco mais do lado da emergência, né? Chuveiros de emergência e lava-óleos, caso algum trabalhador acabe ali tendo uma contaminação ocular e aí por diante, esses chuveiros de emergência, essas duchas lava-óleos podem ajudar muito, não deixa de ser entendido como um EPC. Equipamentos de combate e prevenção a incêndio são entendidos ali também como EPCs. E um aterramento apropriado para um tanque de combustível, até mesmo um caminhão-tanque, aí por diante, tem que ter um aterramento adequado para garantir uma proteção ali conforme a norma. Aqui eu apresento ilustrações de exemplos de controle coletivo, aqui especificamente o EPC, né? Aquela primeira ilustração ali traz um caminhão-tanque, fazendo abastecimento ali de um tanque ou sendo abastecido, e se você observar atentamente essa imagem, vocês vão ver que tem um cabo de aterramento ali, né? E todo caminhão-tanque, quando está sendo abastecido ou quando está abastecendo algum local, quando ele está com inflamáveis e combustíveis, ele tem que ser aterrado, tá? A norma exige isso, né? Temos também um exemplo de um insuflador, né, para manter ali uma ventilação artificial adequada, pelo menos, quando não se tem uma ventilação natural adequada.
E os exemplos ali de equipamentos de combate ao fogo, quando por algum motivo a prevenção não pôde ser feita, é sempre importante que a gente tenha um extintor adequado para a classe dos inflamáveis e combustíveis, normalmente é o extintor de pó químico ou pó ABC, né, para que a gente possa fazer ali o controle do ambiente. Uma vez que eu mantenho o ambiente seguro, eu mantenho o ambiente seguro para o coletivo. Como outros controles considerados coletivos, né, além dos EPCs, a NR20 fala que toda instalação ali que tem trabalho com inflamáveis e combustíveis deve ser precedida de uma análise de risco. Então todas as atividades ali devem ser precedidas de uma análise preliminar de risco. Tá? E dentro do tema análise de risco, existem dois tipos de documentos que podem ser requisitados, né, para orientar o trabalhador que está ali desempenhando a sua atividade. Sempre que a gente tiver uma atividade rotineira, tudo aquilo que eu faço com uma certa frequência, que eu faço diariamente, semanalmente e aí por diante, é importante que a empresa tenha uma instrução de trabalho bem clara para esse tipo de atividade. Descrevendo ali basicamente o passo a passo da atividade, os perigos e riscos envolvidos e quais equipamentos de proteção individual devem ser utilizados. Então isso é uma instrução de trabalho. A norma exige instrução de trabalho para atividades rotineiras. E para todas as atividades que não são rotineiras, a norma ela pede uma permissão de trabalho. E essa permissão de trabalho é uma ferramenta importantíssima ali, até uma segurança para a empresa e para o trabalhador que está desempenhando essa atividade não rotineira. Porque é através da permissão de trabalho que o líder do setor, o gestor da área e também o profissional da segurança do trabalho vai fazer a análise ali minuciosa daquela atividade não rotineira e vai assinar permitindo que aquele colaborador faça aquela atividade. Tá? Então, para essas atividades não rotineiras em uma área classificada, em uma área de risco com inflamáveis e combustíveis, a permissão de trabalho é um documento fundamental. E agora falando sobre controles individuais, né? Quando a gente fala em controle individual, a gente vai falar aqui basicamente sobre EPIs, sobre equipamentos de proteção individual. Esses que eu estou colocando como exemplo aqui, eu diria que são o básico para a gente poder trabalhar com o mínimo de segurança com inflamáveis e combustíveis. Então a gente pode citar o respirador com filtro para vapores orgânicos, né, o PFF2, luvas de proteção em PVC, PVC porque seria ali uma luva impermeável, sempre tem que ser uma luva impermeável, tem outros materiais, luvas de um látex mais resistente, que pode ser utilizado dependendo do tipo de atividade também, óculos de proteção, uma vestimenta impermeável e um creme protetivo. Tá? Eu botei aqui na próxima tela também ilustrações desses controles individuais, desses EPIs, né? Nós temos aí a ilustração de um macacão impermeável, temos ali um respirador e temos também um creme protetivo que ele cria como se fosse uma luva química de proteção para as mãos do trabalhador, não só para as mãos, a gente pode passar no antebraço, né? Partes ali que estão mais sujeitas a respingos do líquido inflamável e combustível. Então esse creme protetivo ele é um recurso muito bacana, traz uma proteção maior contra dermatites, doenças de pele e aí por diante, mas ele não substitui o uso da luva, né? Ele cria uma segunda camada de proteção, mas não substitui o uso da luva. A gente está na metade do vídeo, eu ainda tenho muita informação útil e relevante para te passar sobre inflamáveis e combustíveis, mas eu não posso deixar de te pedir, para caso você ainda não seja inscrito no canal, para que você se inscreva. Assim você não perde o conteúdo futuro do Pense Prevenção e a gente já tem um conteúdo passado bem relevante também. E caso você ainda não tenha curtido o vídeo, clica no gostei porque isso dá muita força para o nosso canal. E agora vamos partir para concluir esse treinamento de iniciação em inflamáveis e combustíveis. Vamos lá. O terceiro tópico do nosso treinamento de iniciação aqui é o tópico que fala sobre fontes de ignição e o seu controle. Tá? Primeiro ponto importante desse tópico é a gente entender o que é uma fonte de ignição. Tá? Então, uma fonte de ignição é o elemento que, em conjunto com o combustível e o comburente aí no caso o oxigênio, gera reação em cadeia para criar o fogo. Quando a gente fala de fonte de ignição, a gente está falando da fonte de calor. E assim, pensando em reação em cadeia,
comburente, combustível e o calor da fonte de ignição, a gente acaba fechando o que é conhecido como tetraedro do fogo. A gente já tem vídeo no canal também falando sobre tetraedro, um vídeo muito bem avaliado, vou deixar o link na descrição. Pensando em fontes de ignição, as fontes de ignição mais comuns são isqueiros, fósforos, e isso eu nem preciso falar que é impensável num ambiente de trabalho, mas também interruptores com algum tipo de mau contato, de curto-circuito e até mesmo lanternas que não sejam blindadas, que não sejam próprias para a área classificada ali, que trabalha com inflamáveis e combustíveis, até mesmo a lanterna, uma luz de um celular pode ser também uma fonte de ignição. E a norma, a NR20, ela coloca ali alguns cuidados básicos, né, que devem ser adotados. Esses cuidados estão no item 20.13 da NR20. Tá? A gente deve ter controle da geração, acúmulo e descarga de eletricidade em toda a instalação classificada ali, que tenha líquidos inflamáveis e combustíveis. E toda a instalação elétrica deve estar em acordo, deve estar em conformidade com a NR10, que é a norma que fala sobre segurança em instalação elétrica. A gente deve disponibilizar, deve pensar ali em mecanismos para eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis e uma ventilação adequada, uma instalação cumprindo ali todos os requisitos da norma, das normas técnicas e aí por diante, são formas de minimizar a emissão de vapores, né? Quando a gente tem uma ventilação natural, ou até mesmo uma ventilação artificial ali, quando necessário, é uma forma de eliminar ou minimizar esses vapores e gases inflamáveis. Outra forma importante, né, de controle de fonte de ignição: trabalhos próximos que possam gerar chamas, calor ou centelhas devem ser precedidos de permissão de trabalho. Então, se você pensar num corte, solda, atividades que possam gerar ali calor ou chamas, tem que ter permissão de trabalho, tem que ter uma análise ali de algum profissional da segurança do trabalho, o gestor da área tem que estar de acordo também. Veículos devem estar em bom estado de conservação. Tem muitas empresas que exigem que os veículos que vão adentrar ali uma área que tem muito inflamável combustível tenha toda a sua instalação elétrica blindada, toda a sua parte de faróis, lanternas, toda a sua parte elétrica ali de luzes e aí por diante blindadas. Então tem que estar em bom estado de conservação. Não é obrigatório isso que eu comentei da blindagem, mas todos os veículos devem estar em bom estado de conservação. E como um último ponto de controle de fonte de ignição, e talvez o mais conhecido de todos, deve existir ali uma sinalização proibindo o uso de fontes de ignição em um local que tenha muitos inflamáveis e combustíveis, ou inflamáveis e combustíveis como um todo, né? E essa plaquinha que eu estou projetando aqui para você é uma placa bem característica de áreas que possuem inflamáveis e combustíveis, mas tem um recado simples, direto, mas que tem que estar ali presente, né? Então, perigo, inflamável, não fume, não use fósforo e não acenda fogo, né? Ou seja, fonte de ignição é proibido de todas as formas ali. E agora a gente vai para o quarto e último módulo do nosso treinamento de iniciação em inflamáveis e combustíveis, e a gente vai falar sobre emergência com inflamáveis. Na verdade, procedimentos básicos em situações de emergência com inflamáveis. Se você trabalha com inflamável e combustível, não necessariamente quer dizer que você seja um brigadista, um socorrista e aí por diante, mas você tem que ter uma noção desses procedimentos básicos. O primeiro tipo de emergência que a gente vai falar aqui vai ser emergências envolvendo fogo. Então, para princípios de incêndio com inflamáveis e combustíveis, um método muito recomendado pelos especialistas é um método chamado RACE, ou RACE. Esse método, inclusive, ele está presente em muitas FDSs, né? Se a gente for observar ali as medidas de prevenção e combate ao fogo de muitas FDSs, a gente vai encontrar esse método RACE, que seria basicamente o R do resgate. A gente sempre deve dar prioridade à nossa vida e à vida das pessoas que estão no nosso local de trabalho. Esse é o objetivo principal, então providenciar a retirada das pessoas o mais rápido possível. O A do RACE vem ali do alarme, então seria avisar a brigada de incêndio e acionar as equipes de emergência, ter certeza que eles foram acionados, né?
O C do RACE vem do contenção, em alguns locais escritos também como confinamento, que seria isolar essa área que está passando por esse princípio de incêndio, ou até mesmo um incêndio, caso não tenha sido controlado ainda. E o E seria a extinção, que seria combater o princípio de incêndio. Ponto importante aqui para agregar também emergência pensando em fogo, é a gente sempre ter certeza, sempre se certificar de que existe uma rota de abandono, uma rota de fuga disponível em nosso local de trabalho. Então aqui a gente conclui essa parte de emergência com inflamáveis pensando em fogo. E agora falando sobre emergência inflamáveis pensando em primeiros socorros, né, em casos de inalação por muito tempo, ou ingestão, o contato com a pele que está gerando algum tipo de dano, né, de vítima e aí por diante, as medidas básicas de primeiros socorros são remover a vítima para um local fresco, se ela não tiver nenhuma suspeita de lesão em cervical e aí por diante, né, de trauma, de pancada, remover para um local arejado, remover e isolar roupas contaminadas. Caso haja contato com o material, lave a pele e os olhos com água corrente por pelo menos 15 minutos, né, água corrente em abundância. Procurar assistência médica imediatamente, né? E manter a vítima em jejum. Manter a vítima em jejum a gente não deve fornecer nada para ela comer ou beber. Tem muita gente que fala que tem que tomar leite, ou tomar isso, tomar aquilo, tudo isso é mito. Tá? A gente tem que manter a vítima em jejum até segunda ordem, até a ordem médica. E outro ponto também que muita gente acaba fazendo é provocar vômito. A gente nunca deve provocar vômito. Pensa o seguinte, esse produto químico, esse líquido, ele desceu ali as vias aéreas, vias respiratórias, queimando tudo. Se você provocar o vômito, isso vai subir queimando de novo, vai queimar o dobro. Então a orientação é procurar assistência médica o mais rápido possível para que um especialista fale como essa vítima deve ser tratada. E assim a gente conclui o quarto e último módulo do treinamento de iniciação com inflamáveis e combustíveis. E o meu objetivo com esse vídeo é só passar orientação mesmo sobre esse curso de iniciação com inflamáveis e combustíveis. Esse vídeo eu nem preciso falar que não substitui um treinamento mesmo que as empresas devem fornecer, seja ele um treinamento de iniciação básico ou avançado com inflamáveis e combustíveis. A ideia aqui é mais trazer experiências, né? Pensando nos inflamáveis e combustíveis e apresentar um pouquinho de cada tópico que a NR20 pede para esse curso de iniciação com inflamáveis e combustíveis. É lógico que um treinamento mesmo de iniciação vai ter uma duração muito maior e tem as trocas de experiências entre os participantes e aí por diante. Então esse vídeo não substitui um treinamento mesmo de iniciação de NR20, mas eu espero que mesmo assim ele tenha agregado algum conhecimento para você. Caso algum conteúdo tenha ficado de fora, de repente na sua empresa você faz algo um pouquinho diferente do que eu falei aqui, não deixa de escrever nos comentários, eu sempre respondo os comentários e acho muito bacana conhecer também experiências de outras áreas, de pessoas que atuaram em outras áreas que eu acabei não trabalhando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até uma próxima. Valeu!